pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para dar início a um culto online. Então, desde já eu queria estar convidando você que está em casa aí para poder estar começando a se ligar conosco agora nesse momento. Deixar um pouco do que você está fazendo agora e começar a se ligar com Deus, que nós teremos alguns minutos de comunhão com Deus. Mesmo você estando na sua casa, Deus ele está aí também. Então nós iniciaremos o nosso culto agora e nós contamos muito com o apoio de vocês. Vamos fazer uma oração inicial? Senhor Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe. Pai, nós queremos Te apresentar nossas vidas diante de Tuas mãos. Nós queremos Te apresentar o Brasil em Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor possa estar tomando o controle, Senhor, de tudo que tem acontecido. Pai, cuida da nossa família, cuida de todos que estão conectados conosco neste momento e que o Senhor possa falar conosco nesse momento em que nós estamos dedicando para Te adorar e bendizer o Teu nome. Senhor, nós queremos louvar e dar graças a Ti e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É isso que eu Te peço, Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Nós teremos um momento de louvor e logo em seguida nós faremos uma devocional, nós faremos uma meditação na palavra. Caiu? Amém. Boa noite a todos. Cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Se você estiver, fechar seus olhos. Nós vamos adorar. Amém? Seja Deus. Nós estamos aqui, não é por seu estar aí em casa. Se nós temos condições de adorar ao Senhor, é porque um dia Jesus veio a este mundo para nos dar esperança, para nos dar salvação, para nos dar conforto, para nos dizer que nós teremos uma vida eterna. Nós passamos, e nada é por nós, nada é através de nós, é através do Senhor Jesus. Que Deus
oportunidade de louvarmos ao Senhor, de agradecermos por mais um dia, por agradecer pela oportunidade de louvar a Ele onde você estiver. Em todo lugar que você possa adorar ao Senhor é motivo de agradecimento. Então vamos agradecer a Ele e apresentar a vida do pastor Gedeon. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Deus, por tua misericórdia, por tua graça, Senhor, que tem nos alcançado. Pai amado, te pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes somos ingratos diante de Ti, por muitas vezes nos esquecermos das Tuas providências nas nossas vidas, por nos esquecermos que em todo tempo o Senhor tem velado por nós, o Senhor tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui nessa oportunidade de louvar ao Senhor juntos em uma só intenção, é porque o Senhor tem cuidado da sua igreja também, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por esse momento, te agradecemos pelo fôlego que o Senhor nos deu para louvar a Ti, Senhor. Cada louvor entoado aqui ou onde houver um irmão louvando ao Senhor, que o Senhor possa receber como um cheiro suave. Te apresento, meu Deus, a vida do Teu servo, que o Senhor possa, meu Pai, usá-lo como Tu queres, Senhor. Que não seja, meu Pai, aquilo que Ele quer falar para os nossos corações, nem aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor fale através da Tua palavra, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nessa noite. Ser conosco é que eu te peço em nome de Jesus Cristo e por tudo te louvo. Amém. Pastor Gedeon. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero trazer uma mensagem de Deus no seu coração nesta noite. E eu quero falar sobre o consolo que vem do Senhor. Só que antes de eu adentrar nesse assunto do consolo que vem do Senhor, é muito importante falar um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo. O Brasil está sendo marcado por uma pandemia. Fato este que tem marcado não somente o Brasil, mas vários países. Essa data do ano de 24 de março vai ficar marcada para sempre na história de muitos países. E com isso, tem gerado muitas consequências negativas, tanto no âmbito emocional, tanto no âmbito pessoal, na vida profissional de muita gente, na vida social de muita gente, porque as recomendações é que nós mantemos-se isolados de pessoas, que nós mantemos se restringindo de várias pessoas. Então, a consequência disso vai ser muito grande e negativa nesses âmbitos. E todos esses conjuntos de consequências vai gerar um sentimento na sociedade. O sentimento que tem gerado na sociedade é um sentimento de medo, de insegurança e de ansiedade. O sentimento de medo porque não estão tendo a liberdade de ir e vir como tinha há dias atrás. Agora está sendo totalmente diferente. Agora o medo tem dominado os corações de muita gente, inclusive de muitos cristãos. E não somente o medo, juntamente com esse sentimento de medo vem o sentimento de insegurança. Por isso explica o sentimento de medo, insegurança. Quem vai nos ajudar em um momento como esse? Sendo que as recomendações são: evitem de ir ao hospital, evitem de ir à rua, se isole dentro de casa, se tranquem dentro de um mundo e se tornem prisioneiros temporariamente dentro de um isolamento social. Quem vai nos ajudar em um momento como esse? Se nós poderíamos afirmar hoje com toda certeza, hoje no dia 24 de março, ainda não está controlado a pandemia no Brasil. Isso fica muito claro que é algo que fugiu do controle dos políticos. É algo que fugiu do controle daqueles responsáveis do Ministério da Saúde. É algo que fugiu do controle humano. É uma situação que estamos vivendo totalmente fora do controle humano. Contudo, não deixa de ser uma situação fora do controle de Deus. Mesmo sendo uma situação que estamos vivenciando fora do controle humano, Deus permanece no controle. E por isso que eu quero falar com os irmãos sobre o consolo que vem do Senhor. E para isso eu queria ler com os irmãos um texto das Escrituras, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Isaías, capítulo 41, versículo de número 10, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, esse texto que nós lemos
ele está dentro de um contexto na qual o povo judeu eles estavam enfrentando um período difícil onde estavam sendo levados cativos pelos babilônicos. Contudo, Deus ele manda uma palavra de conforto para o seu povo. Contudo, Deus ele manda uma palavra para que o povo, a nação escolhida de Deus, entendesse que mesmo diante um cativeiro, eles não estavam só. Deus estava com eles. É um contexto onde revela totalmente a soberania de Deus, onde revela totalmente que Deus ele é um Deus soberano, que Deus ele está acima de tudo e de todos. Porém, o que acontece? O povo estava sofrendo, o povo estava sendo cativo, o povo estava vivendo isolamentos, como também nós estamos vivenciando nesse período de agora. Contudo, Deus manda uma palavra naquele tempo para aquele povo. E essa palavra se aplica perfeitamente ao tempo em que nós estamos vivendo e a esse exato momento. Por isso eu quero compartilhar algumas lições desse texto com os irmãos. Primeira coisa que me vem à mente, que o consolo que vem do Senhor, ele vem por um motivo. E o primeiro motivo é a onisciência de Deus. A onisciência de Deus se trata do conhecimento em que Deus tem acerca de tudo. Quando falamos que Deus ele é um Deus onisciente, nós queremos dizer que Deus ele é um Deus que conhece todas as coisas. E detrimento dessas todas as coisas, isso fica muito claro que Deus ele conhece, por ser o Criador, o universo, e ele também conhece a nossa vida pessoal. Logo, nós estamos falando de um Deus que conhece o universo e o pessoal. Logo, nós estamos falando de um Deus que conhece o macro e o micro. Logo, nada foge do conhecimento de Deus. Sendo desta forma, o consolo que vem do Senhor pela onisciência de Deus, pelo conhecimento de Deus. E quando nós falamos do consolo que vem do Senhor pela onisciência de Deus, e sendo Deus o conhecedor do universo e o conhecedor da nossa vida pessoal nos mínimos detalhes, Deus ele vai fazer algumas revelações. Revelações estas que é para nos prevenir, para nos ajudar a passar por alguns momentos no decorrer da história. E aí então agora nos deparamos com a seguinte pergunta. Deus, ele conhecendo tudo, ele vai fazer revelações. E que revelações são essas? A revelação se encontra em João capítulo 16, versículo de número 33, que diz o seguinte. João capítulo 16, versículo de número 33 diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha como o versículo começa: estas coisas vos escrevo para que tenhais paz. Deus faz uma revelação pelo seu conhecimento de algo que nós passaríamos a vivenciar nessa terra. E esse algo se chama aflições. Porque Deus ele fala isso? E aí ele vem e no texto explica: estas coisas vos escrevo para que tenhais paz. Para vivermos a paz que Deus ele está propondo para nós, nós precisamos tornar consciente. Logo, Deus pega um atributo que é totalmente incomunicável, o ato dele saber de todas as coisas, e passa esse atributo a ser um atributo totalmente comunicável a nós. Ele transfere esse atributo para que nós possamos ter conhecimento do que viria a acontecer. E sabendo nós do que viria a acontecer, estar assim preparados. E a palavra de Deus é muito clara: estas coisas vos escrevo para que tenhais paz. Não gerar pânico, mas sim paz. No mundo passareis por aflições. No mundo vocês irão passar por aflições. Só que o Deus a qual nós servimos, ele é tão bom conosco que ele faz o seguinte: vocês vão passar por aflições. E nesse exato momento poderíamos nos perguntar: que aflições são essas, Senhor? Que momentos difíceis são esses que está preparado para o povo? E aí então nós nos deparamos com o texto de Mateus 24, que diz o seguinte. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome,
dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Esse texto de Mateus, ele relata algumas das aflições que nós iremos passar enquanto nós estivermos vivendo nesta terra. E o mais interessante de tudo isso, que Deus, ele detém todo o controle em sua mão. Deus, ele é soberano. E então nesse exato momento pode surgir uma pergunta: se Deus é soberano, por que Deus tem permitido que a pandemia se espalhe? Se Deus, ele é soberano, por que a pandemia tem matado muitas vidas? Só aqui no Brasil foram 46 mortes até o dia de hoje. No mundo, a nível mundo, foram mais de 17 mil mortes. Se Deus, ele é soberano, o porquê que ele tem permitido tudo isso acontecer? E então nos deparamos com duas situações. A primeira situação: Deus, na história do povo de Israel, ele envia algumas pragas para poder corrigir o povo, para que o povo viesse a ter consciência dos atos que estavam praticando. Deus, no decorrer da história, permite que pragas assolassem o povo, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. E nós entendemos e sabemos bem que nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande, onde aquilo que é princípio para Deus tem sido motivo de zombaria para muitas pessoas aí fora. Onde as pessoas têm vivido do jeito que querem viver e achando que o fato de somente acreditar em Deus é o suficiente, mas não. Deus não somente quer a sua crença, Deus quer o seu coração. Deus não somente quer que você acredite que Ele exista, Deus quer se tornar o seu companheiro de vida. Deus quer se tornar o seu melhor amigo. Deus quer se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Mas que para isso acontecer é necessário converter os seus maus caminhos, existir uma metanoia, uma mudança de pensamento. Aquilo que você pensa acerca de Deus deve ser mais intenso, a ponto de você modificar algumas atitudes, modificar algumas formas de pensar, modificar alguns hábitos. E então Deus, ele permite que essas coisas aconteçam. Primeira coisa, para que o povo se converta, e segunda coisa, para que o povo entenda quão frágil nós somos. É necessário que as pessoas entendam que nós não somos tão fortes como nós pensamos que somos. E prova disso que Deus permite apenas um vírus, algo que nós não conseguimos ver a olho nu, se espalhar e causar consequências desastrosas. Isso fica muito claro quão frágil nós somos. E fica mais claro ainda quão soberano Deus é em toda essa história. Mas algo também muito interessante: Deus permite que essas coisas aconteçam como sinal do fim dos tempos. Algo muito interessante é que as pessoas pensam que já chegou o fim do tempo. Não, nós estamos ainda no início do princípio das dores. Ainda existe muita coisa para acontecer. Ainda existe muita coisa para nós enfrentarmos juntos. Não acaba aqui. A pandemia não vai ser o último sinal da volta de Cristo, de jeito nenhum. A pandemia não vai ser a última coisa triste que vai acontecer no mundo, de jeito nenhum. Porque o próprio Deus diz que
controle a todo tempo. Só que com todas as coisas acontecendo e com todas as consequências que isso vai gerar, isso gera em nós uma turbulência de sentimentos. Como eu disse no início, um sentimento de medo, um sentimento de insegurança. Com isso também um sentimento de ansiedade. Ansiedade é vivermos de forma muito intensa o futuro, sendo que estamos ainda no presente. E então o que é que acontece? O consolo que vem do Senhor pela sua onisciência, pela sua sabedoria em saber todas as coisas. Também existe o consolo que vem do Senhor pela sua onipresença. E isso fica muito claro no texto em que lemos. Isaías capítulo 41, versículo de número 10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, pede o povo para interceder, que o áudio tá e a imagem tá oscilando. Irmãos, por favor, vão intercedendo, porque está tendo uma falha no sistema e o áudio está ficando oscilando e a internet também. Nós já mudamos de internet e está oscilando muito. Estão pedindo então, intercessão aqui. Vai orando pela gente aí para que Deus possa estar manifestando a sua graça e essa mensagem consiga chegar até vocês com perfeição, com uma qualidade. Amém? Voltando ao que nós estávamos falando, e vai dando para nós também aí um feedback, que aí nós vamos sabendo de como é que vocês estão recebendo essa mensagem, se o sinal está chegando muito ruim, como nós estamos conseguindo ver, ou se está indo bem. Vai dando feedback para nós, que a gente vai tentando melhorar daqui. Amém? Irmão, outra coisa muito clara que fica no texto é o consolo que vem do Senhor pela sua onipresença. A onipresença de Deus quer dizer que Deus, ele está presente em todos os lugares. Nem todos os lugares Deus vai manifestar a sua presença, mas em todos os lugares Deus está presente. Só que nesse texto em específico, Deus faz questão de manifestar a sua presença. E ele manifesta a sua presença da seguinte forma: observe muito como o texto discorre. Versículo de número 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Existe um momento de tensão, como eu disse, um sentimento de medo assolando as pessoas. Só que nesse sentimento de medo, de temor, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: não temas, não tenha medo. Por quê? Aí o Senhor vem e diz muito claro: porque eu sou contigo. Isso quer dizer, você não está só. Você não está passando por isso só. Eu estou contigo. E essa afirmação de eu estou contigo, para algumas pessoas podem ser pouco, mas ele ainda continua. E o texto diz mais. Diz o seguinte: não te assombres. Não seja dominado pelo medo e não deixe esse medo se tornar um terror para você. Não te assombres. Aí nos perguntamos, por quê? Aí o próprio Senhor vem e diz o seguinte: porque eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que cuida de ti. A palavra do Senhor é muito clara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, nada mais confortante para uma pessoa dominada pelo medo se sentir segura por uma presença que realmente tem poder. E é isso que está acontecendo. Pessoas dominadas pelo medo, quando deixam o medo se dominar, perdem a fé. Quando as pessoas começam a ser dominadas pelo medo, a sua fé em Deus começa a se diminuir. E o medo vai se tornando uma assombração para essa pessoa. Tudo é motivo de terror. Tudo é motivo de isolamento, de afastamento, de pânico. Só que a palavra do Senhor diz o seguinte: estas coisas vos escrevo para que vós tenhais paz. O objetivo de Deus não é que sejamos dominados pelo medo, mas que nós sejamos dominados por um espírito de paz. Só que nós só vamos conseguir sentir isso a partir do momento em que entendermos que o Senhor, Ele está conosco, mesmo no momento difícil. É muito comum nós associarmos a presença de Deus ao nosso lado a momentos bons, e difícil de enxergar a presença de Deus em momentos ruins, como esse que nós estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor é muito clara:
não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu sou um Deus presente, mas não é em todos os lugares e todos os momentos que eu vou manifestar a minha presença, mas nesse momento propício, nesse momento exato, eu manifesto a minha presença estando do seu lado, lhe proporcionando segurança. Pois bem, e aí as pessoas, mesmo tendo essa convicção de que Deus está ao nosso lado, ainda podem querer duvidar, e ele vem e diz: eu sou o teu Deus, eu sou quem cuida de ti, eu sou aquele que não somente vai estar do teu lado, mas que vai te proteger constantemente. Irmãos, e aí aqui agora nós conseguimos ver a onipresença de Deus muito clara dentro de um momento de crise. Em todos os momentos da história, Deus se fez presente, Deus está presente, esteve no passado, está no presente e continuará no futuro. Deus, ele é um Deus onipresente. Deus está presente no Brasil, Deus está presente na China, Deus está presente na Itália. Só que nem todos os momentos ele vai manifestar a sua presença. E nessa noite ele diz ao seu coração: tranquilize o teu coração, tenha paz, porque eu estou manifestando a minha presença do teu lado. Isso é muito importante entendermos, para que nós venhamos a substituir o sentimento de medo por um sentimento de paz. Pois bem, dando continuidade, o consolo que vem do Senhor pela sua onipotência. A onipotência de Deus trata do poder que Deus tem. Deus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Só que fica muito claro o poder que Deus tem nesse texto. É algo extraordinário quando nós conseguimos entender o que está embutido nesse texto. Nesse texto nós conseguimos ver claramente a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e também a onipotência de Deus. Porque não adianta termos uma pessoa, um ser que fale para nós com o seu conhecimento, que revele para nós o que iria acontecer. Não adianta ter do lado uma pessoa também que, mesmo falando o que iria acontecer, esteja conosco naquele momento, mas que não tenha poder para fazer nada. É exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil identificou um vírus, coronavírus. E então esse vírus está sendo identificado por todos. Só que nesse momento existem muitas pessoas que estão em busca de uma solução do que fazer para solucionar o nosso problema. Nesse exato momento existem muitas indústrias que estão pesquisando antídoto para a cura do coronavírus. E tenha certeza disso, quando nós soubermos de uma notícia que a cura para essa pandemia chegou ao Brasil, vai trazer alívio ao nosso coração. Só que o mais importante do que isso é entender o que o Senhor está falando para nós nesse momento. E o que o Senhor está falando é o seguinte: olha, eu sou um Deus onisciente que sei todas as coisas, sei o que está no passado, sei o que está no presente e sei o que vai acontecer no futuro. E além de ser um Deus onisciente, eu também sou um Deus onipresente, onde a minha presença se faz no nosso meio. Eu estou presente com você nesse momento de aflição. Eu estou presente com você nesse momento de medo, de ansiedade. Eu estou presente com você. E ele também se manifesta sendo um Deus onipotente, mostrando a sua potência, do que ele pode fazer, do que ele é capaz de fazer. E isso fica muito claro na parte B do versículo de número 10 de Isaías 41, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A parte B desse versículo diz o seguinte: eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Três coisas que o nosso Deus vai fazer por nós nesse momento de muito medo, de insegurança e ansiedade. Ele vai nos fortalecer. Ele só fortalece aquele que está se sentindo fraco. E não tem momento melhor para vermos o quão vulnerável nós somos, quão fraco e frágil nós somos. E é nesse momento em que ele vem e nos fortalece. Quando ele percebe que nós nos tornamos pessoas totalmente consciência da nossa fraqueza.
pessoas que faziam planos para daqui 1 mês, daqui 2 meses, que foram interrompidos, pessoas que estão perdendo seus familiares, pessoas que amavam de forma abrupta, por conta de um vírus tão pequeno. E nós estamos vivendo essa guerra. Uma guerra, nós encontramos o nosso inimigo e o nosso objetivo é vencer esse inimigo. Só que, diferente de várias guerras que nós vivenciamos, essa guerra, para nós vencer esse inimigo, nós precisamos se isolar. Isso demonstra que nós não podemos fazer muita coisa diante dessa situação. E que o que nós podemos fazer é manter a higiene básica, é se isolar, se resguardar, para que esse vírus tão pequeno não atinja a nossa família. E então isso revela a nossa pequenez, revela quão fraco que nós somos. E nesse momento em que estamos nessa situação de fraqueza, o Senhor ele vem e diz: eu te fortaleço. Eu sou um Deus de fortaleza. A minha força eu passo para ti. Eu te fortaleço para você vencer essa situação. Outra coisa muito interessante